Enchei-vos da palavra de Deus. Palavra essa que será conduzida para nós nesse momento. Enchei-vos da palavra de Deus. Vamos estender as nossas mãos e rezar uma Ave Maria por Elias. Que ele seja nessa noite de hoje a testemunha, o discípulo escolhido que Deus confiou para conduzir a sua palavra nesta noite. E sereis minhas testemunhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco online, desse grupo online. Estão ao vivo aí na sua casa, no trabalho, no carro, na rua, onde você estiver. Que nesse momento que possa descer sobre cada um de vocês, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Pois o Senhor nos chama a irmos ser testemunha do seu amor. E vós sereis minhas testemunhas. E é isso que nós precisamos ser. Aonde nós estivermos, aonde nós formos, precisamos ser testemunha de Deus. Eu gostaria, irmãos, que vocês pegassem a sua palavra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4 seguintes. O tema da nossa pregação está lá no versículo 9, onde diz: e sereis minhas testemunhas. Mas para entendermos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o que o Senhor quer para nós nessa noite, é preciso nós pegarmos o versículo 4, onde a palavra de Deus diz assim para nós: durante uma refeição com eles, Jesus te recomendou que não deixasse Jerusalém, mas esperasse aí a promessa do Pai, aquele que disse que ouviste da minha boca. João batizava com água, mas vós é do Espírito Santo que sereis batizados daqui a poucos dias. Os apóstolos estavam reunidos e lhe fizeram esta pergunta: Senhor, será que agora o tempo em que vais estabelecer o reino de Israel? Ele lhe disse: não vos compete conhecer o tempo e os momentos que o Pai fixou na sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo que virá sobre vós, e sereis então minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até a extremidade da terra. Palavra do Senhor. Graças. Irmãos, nós estamos aqui diante do relato de Jesus ressuscitado com seu corpo glorioso. E Jesus estava comendo com seus discípulos. Interessante que Jesus dá uma ordem aos discípulos que não se afastasse de Jerusalém, que não deixasse aquela cidade, mas que ficasse ali esperando o cumprimento da sua promessa. Irmãos, Jesus está dizendo para nós nessa noite que nós não nos afaste dele, que nós não deixamos ele, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que as dificuldades estejam batendo a nossa porta, mas ele nos pede: não se afaste de mim, mas fica, aguenta firme e espera o cumprimento da minha palavra, das minhas promessas. O Senhor está dizendo para você nessa noite:
Não importa a situação que você está vivendo, não importa o teu pecado, não importa os teus problemas, mas o Senhor te diz: não se afaste de mim. Se você está em situação de pecado, Ele te diz: não se afaste de mim, porque se tu estás com Ele e estás pecando, sem Ele ninguém sabe o que vai te acontecer. Não se afasta do Senhor. E o Senhor continua conversando com os apóstolos: espera a promessa que ouviste da minha boca, que João batizou com água, mas vós é no Espírito Santo que sereis batizados daqui a poucos dias. Irmãos, isso é uma promessa de Jesus para nós. Essa promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo foi cumprindo logo seguido no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e que de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu todas as casas onde eles estavam. Irmãos, Jesus prometeu e Ele enviou o seu Espírito sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, e o Espírito Santo hoje está em nós. Porque lá na carta de São Paulo aos Coríntios, irmãos, diz uma coisa para nós: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Foi o próprio Jesus que prometeu que nós somos templo do seu Espírito e que seu Espírito habita dentro de nós. Mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo e esses templos sois vós. Nós é que somos esse templo de Deus, irmãos. O interessante é que Jesus também continua conversando com seus apóstolos: mas recebereis uma força, a força do Espírito Santo que virá sobre vós. Que força é essa, irmãos? Irmãos, nós sabemos que quando Jesus morreu e ressuscitou e depois foi levado aos céus, os apóstolos obedeceram à voz do Mestre. Eles não se afastaram de Jerusalém, eles ficaram lá em Jerusalém, se reuniam, oravam, rezavam, faziam vigília, conversavam, e eles esperavam a promessa, e a promessa veio sobre eles. Interessante que Jesus ainda disse: e sereis então minhas testemunhas. Aqui eu quero falar uma coisa, uma exortação do Papa Paulo VI. Uma exortação apostólica, Evangelho Nuntiado, número 75, diz assim o Papa João Paulo VI, na exortação: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Não será possível, irmão, nós sairmos pelas ruas evangelizando sem a ação do Espírito Santo agindo dentro de nós. Não será possível uma mudança radical de vida dentro da nossa casa, da nossa família, até mesmo em nós mesmos, se não for pela ação do Espírito Santo. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo faz dentro de nós é uma mudança total de mentalidade, de vida. Nós precisamos do Espírito Santo para que o Espírito Santo dentro de nós nos transforme por completo. Talvez hoje aonde você está vivendo, na tua cidade, até mesmo no teu país, que temos pessoas participando até da Venezuela. Hoje, a situação do teu país, da tua casa, da tua cidade, é a ação do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há evangelização. Não há. Existe um chamado específico para sermos um povo consagrado a Deus, e somos consagrados a Ele desde o nosso batismo. Existe, irmãos, um povo escolhido por Deus, e nós que somos esse povo escolhido por Deus, Deus já nos consagrou, Deus já nos chamou desde o momento do nosso batismo. Desde o momento do nosso batismo. Assim como aconteceu com os apóstolos, acontece conosco hoje. A efusão do Espírito Santo nos transforma radicalmente, nos envia em missão. Veja, depois de Pentecostes, da descida do Espírito Santo, os discípulos saíram em missão, saíram evangelizando, saíram testemunhando que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Eles saíram em missão. É isso que a efusão do Espírito Santo acontece dentro de nós. Todo aquele que é cheio, repleto do Espírito Santo, tem a ousadia de sair em missão, transformando, curando, libertando. Porque o Espírito Santo é que age dentro de nós, irmãos.
Não somos nós, não. É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo agindo dentro de nós. E a promessa de receber uma força do Espírito Santo é para todos aqueles que são tocados pela graça e se abrem à sua ação transformadora. A promessa de Deus, irmão, de enviar o Espírito Santo, de ser cheio, de ser forte, é para todos aqueles que se abrem, é para todos aqueles que querem, é para todos aqueles que desejam beber dessa fonte, é para todos aqueles que desejam beber da água do Espírito Santo. Se você deseja, irmãos, este é o tempo favorável. É o tempo que o Senhor está falando tanto de Espírito Santo nos últimos tempos. Se nós pegarmos aí no YouTube, vamos encontrar muitas pregações, muito povo falando do Espírito Santo, porque Deus está derramando o Espírito Santo de uma forma abundante. Mas só serão cheios todos aqueles que querem. Só serão cheios do Espírito Santo aqueles que querem, aqueles que desejam. Amados irmãos, somos chamados a anunciar o Evangelho com coragem. Em todos os lugares aonde nós estivermos. Somos chamados a levar a palavra de Deus dentro da nossa casa. Talvez a tua casa hoje esteja uma bagunça. Por quê? Porque você não está proclamando o Evangelho na tua casa. Porque vocês não estão fazendo a leitura diária do Evangelho do Senhor. Nós somos chamados a levar, a anunciar o Evangelho com coragem em todos os lugares os quais o Senhor nos enviar. Qual o Senhor nos enviar? O próprio Jesus nos convida, seremos testemunha do amor de Deus que recebemos do mesmo Jesus. Ou seja, somos chamados acima de tudo a ser testemunha dele. Quem era você e quem é você hoje? Quem era o Elias há uns 4 anos atrás, vivendo nas ruas, bebendo, se prostituindo? E quem é o Elias hoje? É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, irmãos. Ele nos transforma, e nos transformar, Ele nos envia a evangelizar, Ele nos envia em missão, Ele nos envia a testemunhar que Jesus Cristo ressuscitou. Ele nos envia. Isso significa uma grande diferença de entendimento, pois mostra que somos chamados não só falar do que ouvimos ou lemos, mas falar do que nós mesmos vivemos e vimos. Somos chamados a levar esse Jesus para aquelas pessoas que não conhecem. Somos chamados a entrar nos becos, nas vielas, onde o povo está se prostituindo, onde o povo está se drogando. Somos chamados a ir a lugares que é onde precisam ser tocados por Deus. Somos chamados. E Pentecostes nos impulsiona a anunciar a ressurreição de Jesus. E Ele mesmo nos dá coragem, o destemor, para que o seu nome nós possamos anunciar. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo tiver audácia, ousadia, saíram anunciando, saíram pregando a palavra de Deus, assim como aconteceu com os apóstolos e os discípulos. Possamos também nós, cheios da graça do Espírito Santo, realizar milagres, prodígios, para que o mundo creia que Ele está vivo e que Jesus ressuscitou. Assim como aconteceu com os apóstolos, irmãos, possamos nós também sairmos por aí anunciando, restaurando, convertendo o povo, anunciando que Jesus está vivo, anunciando que Ele ressuscitou e que as pessoas são templo do Espírito Santo de Deus. Necessitamos testemunhar em espírito e em verdade a perseverança do poder de Deus. Porque, irmão, testemunho é uma palavra grega que diz que cuja raiz vem do vocábulo mártir. Mártir. O testemunho cristão é um relato histórico da vida da igreja primitiva, que equivalia ao martírio pela fé. Ou seja, o martírio cristão equivale ao mandamento de negar a si mesmo e tomar a cruz. O testemunho é você negar a sua vontade, você negar os seus desejos e começar a carregar a sua cruz. Irmãos, e a cruz não vem só. Todo aquele que carrega com a cruz vem consigo Jesus Cristo. A cruz não vem só. Todo aquele que está passando agora pela cruz, a cruz não está sozinha, porque Jesus está contigo. Jesus está contigo.
E com isso conclui-se de maneira concreta que morre um homem velho e nasce um homem novo, que significa abrir mão da vontade pessoal para imperar a vontade de Deus. Todo homem velho morreu e nasce um homem novo para deixar que a vontade de Deus reine em nossos meios, reine na nossa vida. Porque não existe batismo no Espírito Santo sem mudança radical de caráter. Preste atenção nisso. Não existe batismo no Espírito Santo sem mudança radical de caráter. Não existe experiência com Deus se não capacite a pessoa a dar a sua vida por Jesus Cristo. Não existe batismo no Espírito Santo sem mudança radical. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem sua vida transformada. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo, ele tem a missão de sair evangelizando. Ele tem a missão e a ousadia no Espírito de transformar as pessoas que ainda precisam ser batizadas no Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, com profundo sentimento de amor no coração, eu partilho a noção de Deus que nos envia corajosamente. Somos testemunhas vivas do seu amor por nós, fazendo com que nossos medos, as nossas acomodações sejam lançados por terra como que largas rede à beira do mar e se dispõe a seguir Jesus. E nessa noite, irmãos, possamos reconhecer o nosso nada, a nossa pequenez, a nossa limitação, e nos lançar em Jesus, assim como os pescadores lançam suas redes aos mares. E quando arrastam, vem muitos peixes. Assim precisa sermos cada um de nós, nos lançarmos ao encontro de Deus e deixar que Ele nos controle e deixar que Ele nos domine. Irmão, chegou o momento do cumprimento da promessa de Deus. Chegou o momento que Ele vai fazer uma revolução no mundo. Chegou o momento da revolução acontecer através do Espírito Santo em nossas vidas. Chegou o momento, irmãos, do cumprimento da promessa do Senhor, que João batizou com água. Mas nós, é no Espírito Santo, é no fogo, é numa experiência nova, é numa mudança de vida, é deixar de ser aquilo para ser a vontade de Deus, é deixar de fazer os meus desejos para se entregar à vontade de Deus. Chegou o momento, irmãos, pois é Deus quem fala, que o Espírito Santo fará tudo de novo. Coração de pedra e coração de carne, vida sem espírito, que agora será plena com a força do alto. Visões, sonhos, coisas novas, vida nova, novo horizonte, um mundo novo. Um mundo novo. A solução para o nosso país, a solução para o mundo que está em crise é o Espírito Santo de Deus. E Ele nos diz, irmão, chegou o momento de experimentar o novo. Coração de pedra será transformado em coração de carne. Uma vida sem o Espírito, que agora será uma vida plena com a força do alto. Visões, sonhos, coisas novas, vida nova, novo horizonte e um mundo novo. Então podemos ver que a promessa será realizada de qualquer forma. Não será realizada de qualquer forma, mas tem uma condição. Para a promessa de Deus acontecer na nossa vida, tem uma condição. Não afaste de Jerusalém, irmãos. Foi o que Jesus pediu aos apóstolos, que não se afastassem de Jerusalém. Esta é a grande condição dada para o Senhor. Fica no sagrado, permanece no Senhor, tem uma vida voltada para Deus, não se recebe a promessa de qualquer forma, tem que se entregar ao Senhor. Tem que se entregar ao Senhor. Irmãos, esta foi a condição que o Senhor disse ao discípulo: não se afaste do sagrado, não se afaste do Senhor, permanece nele. Esta é uma vida, tem uma vida voltada para Deus, não se recebe a promessa de qualquer forma, tem que se entregar ao Senhor, irmãos. Irmãos, receba o poder do Espírito Santo. Seja uma testemunha viva do Cristo no meio desta geração desviada, dentro do meio de uma geração depravada. Seja testemunha viva deste Espírito Santo agindo, atuando nesta geração perversa. Seja, e não se importe de dar a sua vida ao Senhor, de forma que Ele solicitar de você. Não se importe, irmãos, não se importe.
Orai sem cessar, em todas as circunstâncias. Dai graça, porque esta é a vontade, a respeito da vontade de Deus em Jesus Cristo. Esta é a condição. Eu quero terminar essa pregação falando uma coisa: não te afaste de Jerusalém, não te afaste do Senhor, não te afaste de Jerusalém, nem te afaste do Senhor. Fica no sagrado, permanece no Senhor, tem uma vida voltada para Deus a partir de hoje. Tem uma vida voltada para a graça do Senhor a partir de hoje. Não se recebe a promessa de qualquer forma, tem que se entregar ao Senhor. Os discípulos, eles se entregaram ao Senhor. E qual foi a consequência dessa entrega do Senhor? Atos no capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre eles e eles se tornaram testemunhas. Recebe, irmãos, nessa noite, a graça do Espírito Santo, para que a partir de agora, a partir deste exato momento, você, cheio do Espírito Santo, comece a dar testemunha da graça de Deus na tua vida. Leva esse testemunho para a tua casa. Leva esse testemunho para o teu trabalho. Leva esse testemunho para a faculdade, para a escola, para onde você estiver. Você será esse testemunho da promessa do Senhor para cada um de nós. Você será. Leva essa promessa. Bendito seja Deus por essa noite.